segmento dos SUVs compactos segue bastante aquecido. Nessa semana aqui no Garagem Daily Driver a gente vai conhecer o Caoa Chery Tiggo 5X Pro, que chega renovado e com o câmbio CVT. Saudações pessoal, muito bem, e hoje o nosso teste da semana, o Caoa Chery Tiggo 5X Pro. Eles mudaram a linha aqui no Brasil, né? 5X Pro, 7X Pro e também o Arriso. Eles vieram com mudanças visuais, algumas mudanças mecânicas, algumas mudanças de suspensão também, que são interessantes para serem evidenciadas. Bom, o Tiggo 5, ele chegou ao mercado, ele é o modelo mais vendido da Caoa Chery aqui no nosso mercado. E basicamente, olhando, o 5X Pro ele tem alguns diferenciais. Basicamente é um facelift, então nós temos aqui uma nova grade com essa colmeia, que é algo que as marcas estão adotando, algo bastante moderno que acaba agradando a maior parte dos consumidores. E outro detalhe também visual que é interessante, esses detalhes cromados, que a gente sabe que é sempre um artifício usado pelas marcas aí para evidenciar algo mais luxuoso, digamos assim. Mas funciona bem, eu acho que combina bem com a ideia, com o estilo. Bom, então, primeira coisa é a frente, né? Ela foi reestilizada, realmente ficou mais bonito, mais chamativo. Ela é uma versão única, né, o 5X Pro. Detalhe aqui para as rodas de 18 polegadas. Apesar das rodas grandes, ele é um carro que tem aí um bom nível de conforto. Eu vou comentar com vocês daqui a pouco nas impressões sobre isso, né? Eu até achava que fosse mais desconfortável, mas não é. E o detalhe aqui da traseira, nós temos essa faixa prateada também aqui, ligando as lanternas. Eu acho que ele é um carro que tem um design muito interessante, muito bem acertado aí com o design atual dos modelos. E Tiggo 5X Pro, Caoa Chery. Porta-malas tem uma boa capacidade, são aí 340 litros, dá para levar a bagagem aí da família toda. Lembrando que ele é um SUV compacto, claro, né? Mas a capacidade de carga é boa. Nós temos aqui um espaço traseiro, 4 pessoas viajam bem no carro, né? 2 pessoas aqui atrás, né? Claro, isso que eu quis dizer. E saída de ventilação ali no centro. Temos um grande teto panorâmico, isso é uma outra característica também. Eventualmente eu acho legal o teto panorâmico porque a gente fica com uma visão mais clara dentro do carro, né? E olha só, a chave presencial dele é interessante também, porque você se afasta e ele fecha, quando você se aproxima ele abre. É uma evolução das chaves presenciais, né, que a gente conhece normalmente. Banco com acionamento elétrico. O banco com acionamento elétrico é apenas o do motorista, do passageiro não. Botão Start Stop. Aqui nós tivemos algumas mudanças também internas. Bom, aqui o volante multifuncional com o Cruise Control. Ele tem uma coisa a menos que com alguns concorrentes. Somente nessa faixa de preço ele não tem frenagem autônoma e nem também a detecção de faixas, o monitoramento de faixas. É algo que ele fica aquém nesse ponto. Aqui nós temos controle de tração e o ajuste o controle de descida e o ajuste da iluminação, né, da altura do facho de luz. Painel digital, nós temos as opções, né, do consumo médio, instantâneo, e aqui pressão e temperatura dos pneus. E aqui tela de 10,2 polegadas, essa tela também faz o pareamento com Android Auto e Apple CarPlay, porém com fio, né, precisa do fio. Ar-condicionado, Dual Zone, com a sincronização. Então esse chamado Touch é muito prático, né? Você aumenta a ventilação, diminui, escolhe as opções aqui. E o console central dele realmente é algo bastante agradável. Deixa eu abrir mais aqui a lente. Bastante agradável. Detalhe, aqui nós não temos carregamento por indução, poderia ter aqui. E aqui o câmbio CVT com o auto hold e o parking. Câmbio CVT, vamos falar agora das impressões ao volante. E antes mostrar o motor turbo aí de 1,5 litro.
Aqui duas coisas interessantes que muitas marcas nacionais não trazem: forro de capô e aqui o propulsor de 1,5 litro turbo. Muito bem, pessoal. Caoa Chery Tiggo 5X Pro. É um nome bastante longo. E mais do que isso, né? Acho que o 5X Pro ele chega aí trazendo alguma coisa a mais. Eu lembro que eu botei no nosso Instagram, alguém comentou: ah, mas mudaram o nome do carro, preço e não teve mudança. Teve uma mudança importante. O 1.5 Turbo passou por uma recalibração, porém a maior mudança foi a adoção do câmbio CVT. Aliás, eu comentei na matéria recente que a gente fez com o Renault Duster que o câmbio CVT ele se adequou perfeitamente ao turbo, ao downsizing, né? A gente sempre teve essa questão do CVT, o CVT, o carro parece que está gritando. Bom, em motor aspirado, de modo geral, ele tem esse comportamento. No próprio Honda City, né, que a gente andou recentemente, né, o City ele tem essa característica, né? Você vai andando e é uma característica do motor aspirado, né? Ele parece que está meio gritando, tal. Enfim, essa é uma característica do CVT, porque uma transmissão variável, né? Tem aquele funcionamento bastante específico e então é uma característica, né? Não é um câmbio com conversor de torque, com as marchas definidas e tal. Eles fazem essa simulação de marchas, mas claro que é diferente, né? Agora, o CVT com o turbo é interessante como ele se encaixou bem. O CVT encontrou a sua cara metade, digamos assim, porque como é uma transmissão continuamente variável e a turbina está cheia 1.200, 1.300 giros, 1.500, vai, se for alto ainda para o padrão atual, você consegue acelerar e ele já te responder rapidamente. Então é algo interessante. Então o comportamento do câmbio CVT com esse motor, muito bom. Ele tem eventualmente um certo lagzinho, às vezes durante a aceleração, quando vai sair de um semáforo e tal. Eu notei só isso, que a Renault nesse caso trabalhou melhor o ajuste do CVT com o Duster, ele não tem esse lag. Mas isso também não chega a ser um defeito, né? É uma questão de ajuste fino. De qualquer forma, o Tiggo 5X Pro, ele traz qualidades que eu gostei. Eu acho que ele é um carro, esse console central mesmo, acaba sendo um grande diferencial entre os seus concorrentes, os SUVs compactos. Isso porque ele tem, isso lembra até carro americano, né? Esse console grande, mais largo. E outra coisa também que é interessante é sobre o fato de ter um porta-objeto grande aqui embaixo. Então é realmente muito bom. Gostei, eu acho que ficou bem acertado e é uma boa característica, né, do carro. Mas se alguém fosse me perguntar uma característica que chama atenção nesse carro, eu diria que é o conforto. O acerto da suspensão com essas rodas 18, ele surpreende, porque assim você fala, pô, deve ser desconfortável. Agora, para quem vai aqui na frente, pelo menos, ele é bem confortável, tem um acerto legal de suspensão, curso da suspensão também. Eu gostei, essa foi uma coisa que me agradou andando aqui no nosso solo lunar. De modo geral, as marcas chinesas, falando da Chery em especial, com esse aporte todo, essa parceria com a Caoa, eles estão crescendo a passos largos. Pararam agora de trazer o Tiggo 3X, porém, vale lembrar que o 3 ele era um carro que tinha uma plataforma mais antiga. Os 5, 7 e 8 são carros mais atualizados, mais atuais em termos de conjunto motriz e também plataforma. Então isso é uma coisa importante também para salientar. E vão chegar agora os elétricos, né? Vamos ver aí mais elétricos, até para brigar com a própria JAC, falando de chinês para chinês, né? A gente sabe que a JAC tem uma oferta aí interessante de veículos elétricos no segmento. De qualquer forma, eu acho que o carro tem boas qualidades, tem o tempo de garantia, tem a questão da recompra, que é algo importante também em termos de segurança, né, para as pessoas.
E a única coisa que eu acho que a Caoa Sherry deveria ter aguardado um pouco mais para entrar de cabeça no mercado é a questão do ajuste de preços. Porque é a mesma coisa que eu falei, aliás, o Duster, né? Esse carro aqui custa 154.900. É um preço que estaria dentro, ou até está dentro, quando a gente fala de algumas versões de modelos de SUVs compactos. Ok, porém tem que lembrar que o Renegade de entrada custa 128 mil e também traz um motor novo. Ou seja, eu acho que eles deveriam esperar um pouquinho para poder dar aquele pulo do gato e aproximar os preços e continuar oferecendo qualidade, que é o que tem atualmente, com um preço aí que fosse mais sedutor para os compradores. Eles se beneficiaram bastante também desse período de pandemia, porque as marcas não estavam tendo carro para entrega. Mas essa situação provavelmente vai se normalizar nos próximos meses e nós veremos como o mercado vai reagir, né, digamos. Vamos esperar para ver, nesse caso, como diz o ditado. Mas é um carro que tem boas qualidades, sim, eu gostei. Eu acho que os chineses atualmente estão num nível de construção e de carro ocidental mesmo. Obrigado pela audiência. Uma última coisa para falar: consumo. O nosso consumo, ele deu uma oscilada entre 5 e 5,5. Notando aqui pelos números que eu vejo aqui, do que eu usei o carro, do que o tanque desceu, eu acho que deve ser um pouquinho mais. Eu acho que esse computador, ele não está totalmente certo. Eu acho que deve fazer um 7, pela impressão que eu tive comparado com outros modelos semelhantes. Enfim. Mas para manter a isonomia, todos eu pego essa marcação do painel para servir como nossa base. E é isso aí, obrigado pela audiência, seguindo em frente, um grande abraço a todos, tchau, nos falamos.